Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, podcast da Garagem. Hoje eu estou recebendo meu amigo Diego, Dieguinho, para os íntimos. E o Diego é uma referência na região, na parte contábil. E não só contábil, eu estava conversando com ele aqui em off, e ele é um futuro político, quem sabe, né, Diego? De Rondônia, porque ele tem uma movimentação e um pensamento político bem avançado. Então hoje a gente vai conversar com eles, conhecer mais a história do Diego, quem é o Diego, o que o Diego faz. E começa, Diego, apresentando. Antes de mais nada, obrigado por vir aqui, eu sei que tua agenda é apertada. E começa falando de você, quem é o Diego, né, para quem não conhece. Maravilha. Bom, obrigado pelo convite, Tony. Sempre bom bater papo com bons amigos, né? Que o Rondônia me ofereceu várias oportunidades. Uma delas foi de conhecer pessoas que agregam muito na vida da gente, em termos de conhecimento, de parceria. E você é um dos poucos amigos que eu posso dizer que aprendo muito sempre que converso com você. Então, Maravilha. quero agradecer, né, o convite e vou estar sempre à disposição a hora que precisar. Eu vou estar por aqui. Legal. Bom, eu sou um alagoano que vim para Rondônia há 20 anos, completei agora, semana passada, 20 anos que estou aqui, ou seja, metade da minha vida já é vivida aqui em Rondônia, uma terra que eu aprendi a amar, que estruturei minha família, que empreendi e que me ensinou muito do que eu sei hoje, que me formou. Então, acompanhei tanta evolução nesses últimos 20 anos aqui de Porto Velho em especial, e aí vim evoluindo junto com Rondônia também, nessa questão de crescer, de prosperar, de entender o posicionamento daqui do estado. Então, Rondônia é uma terra de oportunidades e a gente, como um bom empreendedor, sempre quer estar onde as oportunidades estão, né? Aí eu sou contador, fundei o escritório chamado D&V Contabilidade. Há 16 anos a gente está aqui no mercado. Hoje temos filiais em São Paulo e em Guajará-Mirim, que é uma área de livre comércio, que é uma área que a gente atua fortemente, essa questão de importação, de legislação mais específicas da área de livre comércio. Esse ano a gente também está iniciando o escritório de advocacia, né? Agora em parceria aí com o nosso sócio, e a gente começou a atuar agora já em janeiro de 2026 e não tenho o que reclamar. A aceitação tem sido muito boa, uma experiência desafiadora também, né? Você conduzir negócios. O escritório de contabilidade continua o sócio, mas a operação hoje quem conduz é minha esposa, minha sócia. Eles estão tocando a parte operacional do escritório e a gente vem à frente desbravando. E aí, com relação à política, duas palavras que a gente nunca deve usar quando se trata de política é o nunca e o jamais. Então, realmente, assim, não há uma pretensão hoje de uma candidatura ou algo nesse sentido, em que pese há algumas conversas, mas a intenção nossa é ser um ativista político, na realidade, que não necessariamente você precisa ser um mandatário para exercer essa função. A gente gosta de política, a gente estuda política, a gente conhece da regra do jogo, a gente entende como que funciona o sistema democrático, como que funciona a questão legislativa. Então, eu acho que a gente tem requisitos para contribuir com o processo político e o processo de gestão no executivo. Não necessariamente como um mandatário, mas sim como alguém ativista ou alguém atuante, nem que seja nos bastidores aí da política. Isso a gente tem um brilho no olho para se trilhar esse caminho. Pois é, então, olha, eu estou vendo as mudanças, né, do Diego, contador, né, para o Diego, advogado, quem sabe Diego, político, né? Me conta, Diego, como é que está sendo essa mudança do contador para o advogado? O que você vê de diferença entre trabalhar numa área e na outra área? Olha, são duas profissões importantíssimas, né? E que, de fato, elas se complementam, né? Uma dá subsídio para a outra, praticamente. A contabilidade vive um momento hoje ímpar, que é a oportunidade de voltar para o papel que sempre lhe foi de direito, que é de fornecer dados para tomada de decisão. Então, esse é o papel da contabilidade, sempre foi, desde a sua criação, né? Mas, historicamente, a gente se distanciou disso. E esse distanciamento faz com que a percepção de valor que a sociedade tem em relação aos contadores
essa percepção de valor enxerga a gente como um mero despachante. É o cara que emite a guia do imposto. E a contabilidade está muito longe de ser apenas isso. Então, a percepção de valor que a sociedade tem hoje do trabalho de um advogado está bem mais avançado do que a percepção de valor que a sociedade tem hoje de um contador. Então, a gente está vivendo esses dois mundos e a gente tem entendido que há uma diferença de percepção de valor. Mas, no entanto, ambas são muito importantes. Então, eu acho que para a contabilidade, para os contadores, há um caminho longo e há uma oportunidade com a reforma tributária de a gente voltar ao protagonismo que sempre foi de direito da gente, que sempre era o papel que a gente deveria estar efetivamente exercendo. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que a grande diferença e o grande desafio é a gente equiparar essa percepção de valor de ambos os trabalhos, tanto dos contadores, enquanto categoria, quanto dos advogados que já trilharam esse caminho e que hoje já têm uma percepção de valor anos-luz dos contadores. Isso é uma percepção e uma coisa que a gente está se deparando aí na medida em que a gente vai avançando nas atividades. Mas, do ponto de vista de execução, está sendo desafiador para você, porque uma coisa é sair de números, das ciências exatas, e para o direito, que é muito abstrato. O que você está sentindo na pele, É fantástico e assim, me remete ao início da contabilidade. Eu comecei com contabilidade num escritório de contabilidade em Maceió, com 14 anos de idade. Então, eu fui criado dentro de um escritório. Então, contabilidade, costumo dizer assim, exato, a gente faz de olho fechado. Porque a gente viveu já todas as realidades, escritório pequeno, escritório grande, empresa pequena, empresa grande, todos os cenários da contabilidade possíveis a gente já vivenciou. Então, na advocacia é tudo muito novo. Então, a gente tem trilhado o caminho e é aquele caminho, aquele brilho no olho, aquele desafio do início, É a gente que peticiona, é a gente que vai lá despachar, é a gente que vende o serviço, é a gente que executa o serviço. Então, isso tem sido muito desafiador e gratificante, porque a gente é movido a desafios, que são as perguntas que movem a gente, Então, tem muito porquê que a gente não tem a resposta e a gente vai buscar no direito. Então, a gente tem vivido esse momento. A bagagem que a contabilidade nos deu nos ajuda muito em determinadas matérias, principalmente no campo tributário. Sim. Então, é um diferencial que a gente tem explorado e tem surtido resultados nas decisões que a gente tem obtido. Essa experiência contábil tem efetivamente ajudado muito. E Diego, você falou no começo do escritório que vocês têm em Guajará-Mirim, de benefícios, Exato. Que aqui a região oferece, para os empresários. Conta um pouco mais para a gente, que benefícios são esses, como é que funciona? Legal. Assim, Tony, quando a gente começou a estudar a reforma tributária, a gente percebeu uma oportunidade de negócio. Todos os incentivos tributários que estão colocados hoje na mesa vão acabar com a reforma tributária. Óbvio que isso tem um período de transição, E o que é que vai sobrar? Bom, hoje o que vai sobrar é a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio. Áreas de livre comércio apenas na região norte que tem. Manaus é a Zona Franca, e a gente tem em Roraima, tem no Acre e tem em Rondônia. Só que, no nosso ponto de vista, a que está melhor localizada geograficamente é a de Guajará-Mirim, que é aqui em Rondônia. E a gente decidiu ser a referência e encampar isso e fincar a bandeira lá de dizer, nós somos aqui, nós conhecemos e estamos aqui. Então, abrir em Guajará-Mirim foi com esse propósito. Historicamente, Guajará-Mirim foi uma cidade muito marginalizada para quem vai empreender lá. Empresas de fachada, problemas com Polícia Federal, problemas com sonegação fiscal, enfim, com várias situações. Nós estamos posicionados em Guajará-Mirim para aqueles que quiserem jogar com a regra do jogo e ganhar na ponta do lápis ali com planejamento, com estratégia, com estruturação, com organização tributária. A gente está lá para ajudar e auxiliar a efetivamente fazer com que o objetivo da lei no papel se cumpra, que é levar o desenvolvimento para Guajará-Mirim. Mas aí explica para mim, qualquer empresa pode estar lá, assim,
empresas de fora têm benefícios instalando lá. Quais seriam as vantagens e que empresas podem se beneficiar disso? Bom, assim, qualquer negócio pode efetivamente se instalar em Guajará-Mirim. O que, em regra, desvirtuaram ali da regra colocada no jogo ali em Guajará-Mirim? É o desinternamento. Você pode abrir em Guajará, você compra com benefício para Guajará, mas você precisa industrializar em Guajará e vender em Guajará. Você precisa importar por Guajará, você precisa estar em Guajará, você precisa gerar emprego em Guajará, você precisa necessariamente montar a sua atividade lá. Ah, Diego, mas e se eu vender para fora de Guajará? Bom, se vender para fora de Guajará, você tem mecanismos para fazer isso e perder parte do benefício e não o benefício todo. Então, é possível fazer uma estruturação dessa. E o que é o pulo do gato? O pulo do gato é que está se criando a tempestade perfeita para Guajará-Mirim. O que é a tempestade perfeita? Você tem a China não querendo depender do canal do Panamá, ou seja, precisando abrir novas rotas para escoar suas exportações. Você tem um segundo cenário, que é a reforma tributária, que vai trazer uma competitividade tributária colocada em letra de lei para Guajará-Mirim, que é um crédito presumido, uma redução de alíquota, então tem um benefício, mesmo após a virada de chave da reforma tributária. Então, você tem um interesse externo, né? Eu preciso abrir nova rota. Pô, se na nova rota eu puder passar por um lugar que tenha benefício para importadores, que tenha benefício para indústrias, que tenha benefício para distribuidores, por que não? Né? E aí vem casado com a infraestrutura, que são as obras federais que estão iniciando aí, que é a execução da construção da ponte, que é a estruturação dessa malha logística. Então, se o governo brasileiro entender essa posição e o Estado de Rondônia entender essa posição e fizer políticas públicas voltadas para isso, eu não tenho dúvida de que a gente vai aproveitar muito dessa tempestade perfeita. Agora, se a gente não, quando eu falo a gente, o poder público não enxergar isso e não fizer ações, né, e medidas para estruturar isso e comunicar isso lá fora, e aí o porquê da gente ter ido para São Paulo, para vender isso, para comunicar isso lá, não ser um forasteiro que vai ali vender uma ideia e ir embora. Não, é para efetivamente fazer um trabalho de convencimento, trazendo segurança jurídica, trazendo segurança na operação daqueles que vão trabalhar em Guajará, desenvolver Guajará, gerar emprego em Guajará e usar os benefícios de acordo com a regra da lei. Esse é o ponto. E qual a sua visão de futuro para daqui a 2 anos, 3 anos? Como é que você visualiza essas empresas que estão indo para lá ou um número elevado de empresas indo para lá? Você visualiza isso? Olha, eu visualizo. Eu sou suspeito em falar porque eu já estou apostando nisso. Já tem, acho que 2 anos e meio que a gente tem nossa filial lá. Então, eu estou apostando nisso. Já coloquei grana nisso, tem estrutura lá, equipe lá, para a gente atender e fazer esse trabalho de prospecção e viabilizar essas operações. Tem muitos desafios que precisam ser superados e muitas coisas precisam ser desmistificadas em Guajará-Mirim. Empresário que empreende em Guajará-Mirim não é bandido, não é sonegador. Isso precisa ficar claro para todos os entes federativos. Recentemente, São Paulo tinha revogado, dizendo que ali não, que o produto nem ia para lá. Para os entes de fiscalização do Estado, do município, do governo federal, de que a gente precisa entender qual que foi o intuito do legislador, qual é a hermenêutica legislativa, é desenvolver. E se a gente cria trava ou criminaliza isso, a gente precisa entender que qualquer planejamento que siga e trabalhe dentro do limite da lei não pode ser tratado e criminalizado, que é o que acontece hoje. Então, hoje, para você abrir uma inscrição estadual em Guajará-Mirim, é uma burocracia tremenda. Você tem que contar. Em todos os outros municípios, você abre automaticamente, a inscrição já sai. Mas em Guajará-Mirim, a régua é outra. Por quê? Grau de exigência, dado todo o histórico do passado de Guajará-Mirim. Então, por todo um histórico de erros do passado, quem empreende hoje em Guajará-Mirim, que pretende trilhar um caminho correto, hoje ele tem uma inscrição estadual dificultosa, ele tem um nível de fiscalização mais elevada, ele tem uma série de entraves, entende? De dificuldades, que para quem é de fora se sente acuado. Então, assim, tem regra de jogo.
Elisão fiscal no Brasil não é crime, é planejamento tributário. Evasão é o crime. Evasão é que sim, mas a elisão não. Sim. Então a gente precisa entender. O objetivo da lei foi atendido? Foi. Então, se foi atendido, meu amigo, que bom, que venham mais empreendedores. Mas se a gente cria dificuldades, se a gente cria insegurança jurídica, se a gente demora 30 dias para liberar uma inscrição estadual, como acontece hoje em Guajará-Mirim, cara, qual é o ânimo e a motivação? Então, esses são alguns desafios que precisam ser superados para que isso se potencialize. Posso fazer aqui dar o mérito aqui de que o governo tem feito movimentos nesse sentido, mas a gente precisa acelerar esse passo, senão a tempestade passa. E com essa abertura desse seu escritório lá em São Paulo, você acha que empresas de lá já estão começando a ver oportunidades aqui em Guajará e em Rondônia como um todo, ou você acha que ainda existe essa desconfiança, essa sensação de que do passado ainda ronda lá essa situação de Guajará-Mirim? Ainda há o fantasma do passado, mas a gente tem enfrentado isso, né? Então, a gente tem feito algumas medidas judiciais para a gente tentar trazer segurança jurídica de forma consolidada para isso. Estamos na expectativa aí das decisões e a gente está bem otimista de que as decisões vão sair conforme a gente imagina que seja o ideal para Guajará-Mirim. E aí, saindo essas decisões, o que você acha que muda? Aí a gente afasta esses fantasmas. Sim. Sabe? O fantasma de tipo, mas eu vou vender para fora, vai ter problema. Mas eu tenho como vender para fora com a regra do jogo. Entende? Uhum. Então, tem benefícios que se você vender para fora, você vai perder, recolhe, ok, não tem problema. E tem benefícios, né, que você consegue manter ele dentro da regra do jogo. Então, eu acho que é isso que precisa desmistificar. A gente precisa estender tapete vermelho para quem se propõe empreender em Guajará-Mirim, e eu acho que falta isso. A gente ainda está com o olhar, Estado, ainda está com um olhar muito desconfiado para quem vai para lá. Então, isso tem que desmistificar, isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser discutido, debatido, isso precisa ser colocado como fazer isso, para não ter problema para ninguém e para a gente não frustrar a expectativa criada do empresário, que a gente vai lá em São Paulo convencer, o cara vem para cá e enfrenta um monte de dificuldade dessa. Então, não dá para ser algo só figurativo. A gente precisa colocar isso na prática. Na prática, se o cara vier aqui, a inscrição estadual dele sai rápida? Não. Hoje a resposta é não. Entende? Por quê? Por todo o histórico do passado. Eu acho que a gente tem que superar o histórico do passado, criar mecanismo para que isso não aconteça. Só que esse mecanismo não pode ser burocratizar. Agora, você acha que é possível, tá, envolver outros órgãos nessa resolução? Um exemplo, a questão também não só de governo, mas política de assembleia, outros órgãos para melhorar esse processo como um todo? Você acha possível? Eu acho que a discussão não seria nem de ser possível, ela é necessária. Ela precisa acontecer, entende? Senão a gente vai perder a tempestade perfeita. A gente vai perder. E supondo que essa tempestade perfeita ocorra e que o governo como um todo faça o dever de casa, governo de Rondônia, o que você acha que você vislumbra de oportunidades que vão surgir a partir daí? O que muda de fato? Olha, você cria um ambiente de um pool logístico, ok? Para escoar, inclusive a produção de Rondônia, tanto para mandar para a China via Guajará-Mirim, para sair lá no Porto do Chile. Você cria esse fluxo, né, que é o frete do retorno, digamos assim, e você cria a rota da vinda. Para quê? Para os importadores, para indústrias, né, que compram seus insumos fora para produzir os seus produtos. E esse é o cenário perfeito para Guajará. E aí você... É aquela máxima da economia, né? Você vai à oportunidade, o desenvolvimento acompanha aonde vai estar a geração da riqueza. Então, imagina, uma indústria de carro, ela se instala em determinado lugar, a tendência é que o cara que vende o para-brisa vai para lá, o cara que vende o pneu vai para lá para fornecer para ele. Então, se você cria um ambiente de negócio com segurança jurídica, tanto logística, né, quanto a segurança jurídica do modelo de negócio, você pode fazer Guajará virar um pool de importadores
e um pool de distribuidores dos produtos desses importadores. Uhum. E aí você desdobra isso para que, se você tem importadores, ou seja, que podem adquirir matéria-prima e fornecer para pequenas indústrias para produzir em Guajará e vender para todo o país, ou você pode trazer o produto acabado como importador, vender para distribuidoras para ir. Então, isso precisa ser estruturado e dado uma segurança jurídica para esse tipo de operação, para que efetivamente, o que historicamente, desde a criação da lei lá de Guajará-Mirim, efetivamente saia do papel e cause o impacto que necessariamente precisaria causar ali em Guajará-Mirim. Agora, em termos de estrutura e espaço físico, né? Porque se essas indústrias, se essas empresas começarem a ir para lá, né? Supondo que a tempestade perfeita foi aproveitada, a cidade está pronta, tem espaço para receber, tem infraestrutura para essas indústrias. Como é que tu vê isso? Tem um caminho, que aí é a parte do poder público. Guajará-Mirim hoje não tem, se eu não me engano, o plano diretor. Né? Então, isso precisa ser superado. Eu tive o prefeito Netinho, hoje, que está à frente de Guajará-Mirim, né? Tem sido muito receptivo com os apontamentos que a gente tem feito. Tem realmente colocado debaixo do braço esses apontamentos e tem feito o dever de casa. Só que é um município. Só o município não vai conseguir. Precisa de uma bancada federal encampar isso, precisa da bancada estadual dar esse suporte, o executivo ter esse olhar. E aí eu quero reconhecer que o executivo criou alguns incentivos que ajudam nesse contexto. Então, isso é muito bom, né, para Guajará. Eu acho que converge com toda essa tempestade perfeita. Mas eu acredito que precisa de mais engajamento nesse sentido, principalmente da bancada federal. E tem algum movimento por parte deles? Olha, eu desconheço, né? Eu já tive conversa com um ou outro deputado federal, mas é tudo muito protocolar. Né? E a gente que é do meio do empreendedorismo, a gente avalia a ação, né? E não a promessa. Até porque tu sabe que isso começa a despertar uma movimentação contrária de outros estados que veem nisso uma perda de receita, né? Então, por isso que é necessário que eles se mobilizem, né, como um todo para desenvolver essa política. Exatamente. E tirando Guajará-Mirim, né, com essa questão desse desenvolvimento, como é que você enxerga hoje a reforma tributária, Diego? Que a gente já conversou em outras vezes, você vem se preparando muito, né? Quais são os desafios que você enxerga para o empreendedor, principalmente o empreendedor pequeno, que é aquele que eu vejo que está mais perdido, que não sabe nem o que está sendo proposto nessa reforma tributária e tudo mais. Conta um pouco para a gente, reforma tributária, desafios, vantagens, se tiver, desvantagens. Fala um pouco para a gente. A reforma tributária, eu costumo dizer que o único ganho que a gente vai ter com a reforma tributária em tese, a simplificação. Né? De fato, vai ficar mais claro, mais transparente o que a gente vai pagar de imposto e o que ficou de expectativa, né? A redução da carga tributária, que efetivamente não vai acontecer. Né? E não vai acontecer porque não tem como tratar a reforma tributária e redução de carga administrativa sem tratar a reforma tributária, reduzindo a carga tributária, sem tratar a reforma administrativa. E aí que é o difícil de acontecer, né? A reforma administrativa ela é necessária, a reforma tributária não vai resolver a questão da competitividade do Brasil, porque a carga tributária vai continuar alta e ela vai continuar alta porque o governo gasta demais. E aí eu estou falando de gasto, não estou falando de investimento. Estou falando de gasto. A gente não está com orçamento apertado porque a gente está construindo portos em Guajará-Mirim, por exemplo. Uhum. A gente não está com orçamento apertado porque a gente está duplicando a 364. A gente não está com orçamento apertado porque não está deixando o Rio Madeira navegável o ano inteiro. A gente não está com orçamento apertado por causa disso. A gente está com orçamento apertado porque tem muito penduricalho que é difícil de manter, o governo gasta mal, né? Uma coisa que no setor privado é barato, no governo é 3 vezes mais caro. Então, enfim, é tudo muito mais complicado para o governo. Então, eu acho que a gente precisa realmente refletir e começar a conversar sobre isso.
As pautas que existem hoje no Congresso, tratando de reforma administrativa, são pautas que eu acho que tem pouca possibilidade de avançar se não houver um apelo popular, um apelo das entidades do terceiro setor, para fazer um coro em direção a isso, né? Eu acho que, se depender do Congresso para cá, não vem, não. Então, a reforma tributária vai simplificar, mas não vai resolver, né? Então, o pequeno empresário hoje, que é quem vai sentir mais ali na ponta, porque vai ter que reprecificar, ele precisa de um apoio do governo. E o apoio do governo não é dar incentivo, sabe? Todo mundo fala assim, porque empresário acha bom o incentivo, mas acha ruim o Bolsa Família. Não, empresário não acha isso. Eu acho que a discussão não é isso, é fumaça, para a gente não ver o real problema. O real problema é, sim, o gasto do governo. Gasto, não investimento. Entende? Sim. Eu acho que precisa revisitar isso. Precisa mesmo de tanto deputado? Precisa mesmo de tanto assessor? Precisa mesmo de todas essas benesses de carro, motorista, avião, não sei o quê? Precisa. Mas será que eles vão querer cortar na própria carne? Não vai. Não vai, né? Não vai. Isso aí, sem o clamor popular, não vai rolar. Mas, do ponto de vista para o pequeno empresário, o que vai impactar para ele diretamente, principalmente na questão de apuração de imposto, na precificação, o que vai mudar? Como é que fica essa questão? Eu te falo que boa parte dos pequenos empresários hoje não tem um suporte nesse sentido, de no que isso vai impactar, sabe? Uhum. E o que vai impactar? Em simplesmente tudo. Sabe aquela pequena empresa que o dono é o cara que faz o café, é o cara que compra, é o cara que vende, é o cara que limpa, é o cara que... Que abre e fecha a empresa. Esse vai sentir. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura, ele não tem um financeiro, um departamento comercial, ele não tem. Esse vai sentir. E eu acho que é aí que o governo tem que agir. A gente tem que pensar em políticas públicas de como que eu vou ensinar esse cara a precificar. Como que eu vou fornecer um software que consiga dar informações para ele tomar decisão? Como que eu vou fazer tudo isso? Se o cara não tem dinheiro, se ele está hoje vendendo o almoço para comprar janta. Entende? Entendo. E a gente precisa... Aí sim eu acho que faz sentido uma ajuda. Eu não estou falando só no sentido de, eu vou diminuir uma alíquota, eu vou te dar uma isenção. Não. Vamos ensinar o cara a pescar? E aí o governo tem que pôr dinheiro. Porque hoje esse tipo de consultoria é caro. As entidades como o Sebrae, as outras entidades que poderiam dar esse suporte, de fato elas dão. E aí a gente não está falando assim de se faz ou se não faz o papel. Mas qual é o alcance disso na realidade? Eu converso com meus colegas contadores ali, o alcance disso, qual é a capilaridade disso? Entende? Então, é pouca, né? Exato, é pouca para o que a gente precisa e para o problema que vai vir daqui a pouco aí, que já é reforma. Então, o empresário ele vai precisar fazer coisas básicas de contas a pagar, contas a receber, de alimentar tudo no sistema, de esquecer da vida dele esse negócio de vender sem nota e se não emitir sonegação. Esquece, isso não vai ser possível. A gente precisa profissionalizar. E é aí que eu acho que o poder público tem que entrar, com dinheiro. E dizer assim, olha, eu vou pagar uma consultoria, nos 2 primeiros anos você vai ter uma assessoria de um consultor que ele vai te ajudar nisso. Olha, eu, governo, vou te fornecer uma ferramenta, um software que vai estar aqui, a gente vai subsidiar esse software para você tocar e gerir o seu negócio. O governo vai te ensinar a profissionalizar esse negócio. E você se preocupe em vender e tocar o negócio que a gente vai subsidiar. Porque esse cara que é pequeno, se ele entender o jogo, se ele tiver apoio, se tiver alguém que pegue na mão dele e faça ele atravessar aqueles 2 primeiros anos que são difíceis, entende? Sim. Vai dar muito certo. Porque esse cara vai empregar mais gente, ele vai entender que ele precisa estar numa posição mais estratégica e não tão operacional. Daí ele vai contratar alguém para o operacional e ficar numa questão estratégica para pensar em novos negócios. Mas aí eu acho que faz sentido gastar, né, investir o dinheiro público nisso, porque aí sim está o verdadeiro programa social, que é a liberdade financeira para o empresário e para quem vai trabalhar para aquele empresário. E aí, além da reforma tributária, ainda tem uma outra questão que é a escala 6x1, né? Qual é a sua visão de contador e advogado sobre isso que pode vir a ser aprovado e quais impactos que vai gerar nas empresas? O que você vê? Tipo de medidas como essa, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma reflexão
na qualidade dos legisladores que a gente está mandando para lá. Uhum. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, porque um tipo de projeto desse, quando vai para a pauta, é muito mais um apelo político do que qualquer outra coisa. O que vai acontecer? As coisas vão ficar mais caras ou vão perder emprego. É assim que vai funcionar. Porque tem medidas que a letra da lei, tem comportamentos econômicos que a letra da lei não tem como coibir, não tem como proibir. Então, eu acho que falta uma vivência mais prática de quem propõe um tipo de mudança desse. Não estou discutindo se é justo ou injusto, se é certo, se é A, se é B, não se trata disso. Não é o caso. Mas eu acho que o governo tinha que meter o bedelho nisso. É simples assim. É uma medida muito populista, a meu ver. Populista. E que ela vai impactar diretamente o próprio governo. Sim. Né? O que vai acontecer é o seguinte, ou os empresários eles vão automatizar, vão fazer um investimento para automatizar e aí substituir cada vez mais pessoas. Exato. Ou então ele vai tentar fazer uma outra forma, ou de não cumprir essa escala de alguma forma, ou ele vai repassar o preço. Se ele repassar o preço, vai gerar o aumento de inflação. Exatamente. E aí você já gera aquele poder de compra do povo cai. E principalmente a inflação ela é prejudicial aos mais pobres, né? Sempre. Porque os mais ricos eles não sentem tanto a inflação porque ele tem investimentos atrelados à inflação, então de uma certa maneira para ele não muda muito. Agora o pobre sempre ele é penalizado. E aí como que você acha que o pequeno empresário pode fazer para lidar com essa questão da escala 6x1 se de fato vier a ser aprovado? Eu acho que o efeito colateral disso vai ser ele refletir acerca do tempo de funcionamento do negócio dele, porque tem coisa que se ele for precificar ele vai perder competitividade, e aí onde que o empresário vai cortar? Na carne. Ele vai demitir, ele vai reduzir quadro. De repente quem faz o serviço de um vai fazer de dois. Né? Adaptar, melhorar processo interno, informatizar. Eu acho que o caminho vai ser esse. Né? Porque não dá para você repassar tudo no preço. Né? Pensa nós, aqui na região norte. Olha a dificuldade e o custo logístico que a gente tem de trazer os produtos. Aí você vai incorporar mais esse custo da escala, que você vai ter que ficar mais tempo aberto, você vai ter que contratar mais gente, porque agora tem que trabalhar menos. Eu acho que assim, a gente se apega muito nas narrativas e esquece da questão técnica. Muitas dessas decisões tinham que ser uma decisão técnica. Eu até por formação ideológica, eu acho que o governo tem que se meter menos nas coisas particulares, nas relações de negócio. Ele tem que se meter menos e fazer o que é o dever dele, que ele faz mal. Saúde acaba tá que mal, ele faz mal segurança tudo, né? Está mal. Né? Então, tudo isso está mal. E aí fica metendo o bedelho onde não é chamado, na realidade. Né? E isso vai ter um impacto, né, nos próximos anos, né? Porque se aumentar o desemprego, é mais gente pedindo bolsa, mais gente precisando de auxílio, que já estourou, já está super elevado. E isso vai criar um rombo no governo, né? E aí, um outro problema, né? São dois problemas. Primeiro que em alguns locais é difícil você encontrar mão de obra que queira trabalhar porque ele já tem alguns benefícios. Eu tenho amigos empresários que estão investindo no Nordeste, eles estão com dificuldade para contratar pessoas. Sim. Porque elas não querem registrar, porque não querem perder o benefício. Se também não registrar, o empresário fica no risco, né? Naquele eterno risco. E aí ele não consegue, gente. Não consegue contratar pessoas. E talvez eu veja que a gente vai passar por talvez segunda-feira, um apagão de lojas e locais abertos para atender as pessoas, né? Porque vai ser, segunda-feira eu não vou trabalhar porque eu não posso, né? Não posso trabalhar, sábado, domingo é melhor, que eu tenho mais movimento, então segunda-feira você vai ter que... Se você for comprar a sua carne para o churrasco, você vai ter que comprar na sexta, porque de repente o cara do açougue já não vai achar interessante abrir sábado e domingo. Exatamente. Porque fica muito caro. E aí, hoje eu vejo que tem muitas indústrias mudando, Paraguai, Uruguai e outros vizinhos nossos aqui, outros países vizinhos. Paraguai tem sido um problema, inclusive quando eu vou argumentar e vender os incentivos de Guajará-Mirim. O que você vê que o pessoal questiona? É muito injusto a briga, o argumento.
porque de fato lá é bem mais simplificado. Lá não tem burocracia, lá tem o tapete vermelho para receber o empresário, o investidor. Lá a coisa é simples. E o melhor, a carga tributária é justa. São 10%, né? Acho que tem... Se retirar o lucro, acho que é coisa de 1%, 10%, 6% que você paga, algo nesse sentido. Já não, é quase igual ao Brasil, né? Só que não, né? Um sonho. Agora, Diego, além de Guajará, São Paulo, tem outros planos, expansão para outros estados, outros... Olha, o escritório a gente tem alguns planos, enquanto nessa vida do empreendedorismo aí a gente quer modelar alguns negócios e expandir, né? A gente enxerga muita oportunidade dentro do próprio escritório de contabilidade. E aí eu só estou discutindo com os sócios, né, para a gente trilhar esse caminho aí. Né? A gente tem uma questão de formação de mão de obra, que talvez é uma área que a gente vai atuar, de uma educação mais técnica para formar mão de obra para escritório de contabilidade. É um projeto que está no forno. Uhum. Eu acho que muito em breve a gente anuncia alguma coisa. Outros serviços, né, que vão ajudar a contabilidade e resolver esse problema da reforma, que é o controle financeiro ali, que é a questão hoje que já se pratica do BPO financeiro, que talvez uma vertente que a gente vai avançar, isso na contabilidade. E no direito a gente pensa em atuar fortemente aí, tanto na área tributária quanto na área de licitações, né? Esse direito administrativo aí a gente tem um olhar diferente, porque a gente entende que se a gente pensa a nossa vida e o nosso negócio com um propósito, e eu falando aqui de orçamento, de tudo mais, nada mais justo do que eu atuar nessa área para ajudar a melhorar, né, ou diminuir as injustiças que ocorrem. Então, a gente tem um olhar bem focado nisso. E aí, naturalmente, a gente já está em São Paulo. Eu acho que Brasília talvez seja o próximo passo. Como é que está a recepção em São Paulo? Porque eu vejo, já passei por isso, que São Paulo tem uma certa restrição, vamos dizer assim, contra pessoas de fora ou empresas de fora, né? Uhum. Como é que está sendo a recepção lá em São Paulo? Olha, de fato isso é um desafio e de fato há uma barreira, né, nisso. Mas ao longo da vida da gente, a gente tem feito boas conexões, assim como fiz com você. Sim. Então, a gente vê também a torcida dos amigos em isso dar certo. Por ver a nossa origem, por ver o nosso início, por ver a nossa índole e a nossa conduta profissional. Então, a gente tem sido... Tem bastante gente torcendo e fazendo esforço para que isso dê certo. Então, isso tem ajudado a pular essa barreira e furar a bolha. Vou dizer para você que não é fácil, mas assim... Toda ideia disruptiva, ela é loucura até dar certo. Uhum. Né? Quando dá certo, aí deixa de ser loucura, é um gênio. A gente está na fase de ainda todo mundo acha que é loucura, mas a gente está confiante de que muito em breve, não é que não tenha dado resultado. Hoje a gente já tem resultado, mas um resultado pequeno dado o esforço. A gente acha que algo disruptivo a gente vai conseguir fazer acontecer em Guajará-Mirim. Você falou sobre falta de mão de obra e dificuldade, né? Eu vejo que, assim, eu também dou aula em algumas escolas e eu vejo que quando eu pergunto para os alunos do ensino médio o que eles estão pensando em estudar e se tornarem, quando se tornarem profissionais, são poucas as pessoas que falam em contadores. São pouquíssimos os alunos. Tem muita gente que fala em médico, tem muita gente que fala em advogado, engenheiro, mas contador, de fato... 14 não, né? Mas assim, com 14 anos, se você me perguntasse se era essa profissão, eu também responderia outra. Eu tenho uma teoria de que é a contabilidade que nos escolhe. Né? Às vezes você vai porque um parente era, ou porque o pai era, o irmão era, um primo era e chamou para trabalhar, e o cara foi, se apaixona e segue, entende? Mas onde que você acha que a contabilidade deixou ou diminuiu esse ímpeto das pessoas de quererem se tornarem contadores, né, para outras áreas? Como você falou no começo, eu vejo que muitos escritórios ainda estão naquela visão de contabilidade, entrega guia, faz ali a escrituração contábil, mas ela não apoia decisões.
ela não consegue entregar uma visão de gestão e ela entrega um serviço burocrático que precisa fazer, e que é muito burocrático aqui no Brasil, né? Aham. Que no Brasil você precisa de um número X de pessoas para trabalhar só para fazer contabilidade e seguir as leis, né? Que é muito complexo, coisa que não acontece em outros países. Então, como é que você vê, como é que pode mudar essa visão hoje de pessoas que não se interessam mais em ser contadores? Eu acho que a reforma tributária vai ajudar nisso, tá? Porque, assim, de fato, a gente se distanciou do que era. Então, a sociedade enxerga a gente como um despachante que vai emitir a guia do imposto, ou que vai abrir empresa, que vai tirar um alvará. É isso. Uhum. Mas nunca foi isso, entende? Sim. Mas a percepção de valor e a visão que a sociedade tem da gente é essa. E culpa nossa também, tá? A gente precisa modificar isso. Então, o contador ele precisa entender o papel dele, estratégico, e vender isso, vender essa estratégia, fazer essas entregas estratégicas de informação, de relatórios contábeis, de tomada de decisão, auxiliar na gestão do negócio. E por que eu acho que a reforma vai ajudar isso? Porque a reforma vai exigir isso do pequeno empresário. E quem pode oferecer essa solução? O contador. Então, talvez hoje, coisas que muitos contadores vêm falando há muito tempo, rapaz, você tem que ter alguém no seu financeiro, rapaz, você tem que ter alguém para estar emitindo nota sua. Então, a vida inteira o contador falando isso, e de repente o cara sempre pagou para ver e tal, agora não tem mais essa opção de pagar para ver. Vai ter que se adequar. É porque cada vez mais quem não se profissionalizar vai ficar fora. Né? Tá fora do jogo. Até ou ele desaparecer ou Exato. ele ficar assim, não ter uma condição de futuro, né? Ele não vai crescer, ou ele vai desaparecer, ele vai ficar ali naquela mesmice. E como que hoje vocês estão atuando lá na DIV para ser um diferencial daqueles escritórios tradicionais? Quais preocupações que vocês têm? Tá. A gente entende que o perfil do empreendedor do futuro é um perfil tecnológico. Então, a gente investe nisso. Em portais, em ferramentas, em canais de comunicação acessível no celular. Uhum. Então, a gente investe fortemente nisso, utiliza boas ferramentas, as melhores do mercado nessa questão. E, internamente, a gente entende que a gente é empresário. E, como todo empresário, ele precisa ter meta, precisa ter indicador, precisa... Então, a gente também está fazendo o dever. Então, você me pergunta, como que a gente está fazendo isso? É fazendo o dever de casa. Não tem como eu orientar um cliente meu a fazer a contabilidade se eu não tenho a minha contabilidade fechada. Não tem como eu dizer para ele que a DRE dele é muito importante para o negócio dele se eu não olho a minha. E então, nem faz, né? Exato. Então, a gente faz o dever de casa e a gente tem buscado isso. Não é uma tarefa fácil, porque você precisa implantar essa cultura. O contador ele precisa entender que ele é um empresário e, como tal, ele também precisa se preparar para ser um líder, para ser um gestor, para tomar decisão e não se preocupar só em cumprir com a burocracia do governo. Burocracia de governo, robô vai fazer isso. A gente tem que estar pronto para dar o suporte no chão de fábrica, entender o que é negócio, entender o que é indicador, entender o que é isso, dar subsídio para isso, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa virar um pouquinho a chave nossa e a gente lá na DIV Contabilidade tem essa visão, tem atuado nesse sentido. Eu repito, não é uma tarefa fácil, mas é algo que precisa ser buscado e alcançado. E qual é o futuro que você vê para os escritórios de contabilidade, Diego? No mundo que está cada vez mais tecnológico, qual é o futuro que você enxerga? Olha, eu dou sempre o exemplo do copo meio cheio ou meio vazio, né? Muitos dizem, porque a tecnologia vai tirar os empregos. Bom, os escritórios estão cada vez mais precisando de gente para trabalhar. Porque a tecnologia vai baratear o produto. Bom, os escritórios estão cada vez mais oferecendo outras soluções para agregar valor nos seus serviços. Então, o mercado, tem coisa que a letra da lei não vai brecar. O mercado vai adaptar e vai arrumar uma alternativa e vai seguir o caminho de evoluir. Eu acho que esse é o caminho. Então, eu acho que os escritórios, com toda a tecnologia que estão embarcando, com toda essa simplificação tributária que vai acontecer, que está já acontecendo, a gente vai ter a oportunidade de falar de gestão, de a gente subir um degrau. E a gente falar de planejamento estratégico, a gente falar de ROI, a gente falar, sabe, de vários outros indicadores chaves, que é uma linguagem que muitos empresários hoje não conhecem. Isso na realidade dos pequenos empresários. O grande empresário, de repente, ele já está com um olhar nisso, já tem uma estrutura para isso,
mas o pequeno está muito distante disso e eu acho que o lugar de achar solução para isso vão ser os escritórios de contabilidade e nós, contadores, temos que estar preparados para isso. Para isso, a gente já precisa fazer o dever de casa, dentro de casa. Agora, para a pessoa que está assistindo o Diego, né? Você indicaria essa pessoa estudar contabilidade? Como é que é? Ah, sim, sim. Se você de repente está aí na sua dúvida e não sabe que curso fazer, contabilidade vai ser, é uma das profissões mais promissoras. Eu não acredito que a tecnologia vá substituir, eu não acredito nesses mitos que colocam aí como, é uma profissão que vai acabar. Muito pelo contrário, eu acho que é uma profissão que cada vez mais, no contexto geral, ela vai ser mais necessária para o empresário. Não só para o empresário, para o setor público também. O setor público também tem que olhar indicador, também tem que ter informação contábil, também tem que ter... Então, eu acho que em todas as áreas eu vejo oportunidades. E, assim, do ponto de vista da contabilidade, como a gente viu no passado, ela ainda é muito arcaica. Mas quais são os desafios hoje que você enxerga do ponto de vista de ser alguém, né, o contador, que vai auxiliar na tomada de decisões estratégicas? O que você falaria para aquele cara que está estudando contabilidade? O que ele precisa olhar de diferente daquela contabilidade mais chata, né, que é a contabilidade escritural, né? O que você vê aí de dicas para as pessoas? Eu falaria o seguinte, para essas coisas triviais, que são recorrentes, repetitivas, busque tecnologias para fazer isso de forma automatizada. Sua cabeça tem que estar livre para pensar. Esse é o ponto. Pensar e analisar são as habilidades que o bom contador vai ter que ter de padrão para ficar no mercado e oferecer um serviço bom. Pensar e analisar. Aí você vai dar subsídio para o empresário decidir. Eu acho que é por aí. Então, coisas repetitivas. Vai emitir uma guia do Simples Nacional. Cara, põe um robô para fazer isso. E hoje é cada vez mais fácil você automatizar com inteligência artificial, né? Exato. E aí o desafio para os contadores vão ser eles trabalharem na área de apoio à decisão dos pequenos, até porque se o cliente dele, né, pequeno, desaparecer, ele perde o cliente Exato. E não gera mais receita, né? Pequeno vai ficar micro e depois some. E eu vejo que em muitos escritórios, às vezes, o contador é aquele cara que se formou há 20, 30 anos atrás e que não quis se especializar em outras coisas. Exato. Né? Como que você está enxergando, Diego, essa questão, como você é formado hoje e você é advogado que quais são os benefícios que muitas empresas não estão explorando nessa questão de elisão fiscal, né? Que benefícios existem hoje e que muitos empresários deixam essas oportunidades passar por falta de conhecimento? Uhum. Eu vou num patamar um pouco antes disso. Sim. Sabe? Hoje, a maior dificuldade das empresas é cadastrar um produto com os códigos corretos. Boa parte do seu dinheiro está indo aí. Você cadastra um produto errado, você vai tributar ele errado e pode estar pagando algo indevido ou deixando de pagar algo devido. É um problema também. Isso em relação a NCM ou tem mais coisa? NCM, CST, CFOP. Aí tem código para tudo que é gosto aí. E isso mudou com a reforma tributária? Isso vai facilitar mais? Como é que é? Vai facilitar em partes, porque alguns produtos também vão ter algum tipo de alíquota diferente ou uma redução de base. Vai simplificar um pouco mais, mas ainda assim vai ser muito importante. Então, hoje, você me falar assim, qual que é o cadastro do produto? Reflete aí você, empresário, quando foi que você sentou com o teu contador para você revisar cadastro de produto e saber se você está efetivamente cadastrando o teu produto correto e tributando corretamente. Então, normalmente as pessoas entram no automático. Não, eu comprei, eu dou entrada, sempre dei entrada desse jeito, não sabe se a legislação mudou, se o produto mudou, a tributação ou não. Sim. E aí eu emito a minha nota de venda, porque é só clicar aqui e mando para o contador. Aí o contador, por sua vez, a responsabilidade da emissão é do cliente, então eu vou só pegar o que ele me mandou e apurar do jeito que ele me deu. A discussão não vai para se está certo ou se está errado, ou se está... Entende? Sim. Eu acho que a gente vai ter que avançar para esse nível.
E o que a gente vê aí no mercado é que muitos não partem para esse nível. É um jogo de enganação. O cara finge que segue a orientação do contador, o contador finge que deu uma olhada e aí faz a transmissão. Então, eu acho que isso precisa desmistificar e repensar. Aqueles profissionais que atuam com esse tipo de atitude, desse olhar, eles precisam se readequar e se reorganizar. E quanto você vê de percentual que é perdido aí nesse cadastramento errado? Quanto que fica na mesa? É difícil mensurar isso, mas eu vou te dar um exemplo prático de um caso da semana passada. Uma economia em torno de, em média, de R$ 2.500 a R$ 3.000 numa pequena empresa de imposto, numa simples revisão de cadastro de produto. Então, ou seja, eles estavam pagando, em média, de R$ 2.500 a R$ 3.000 a mais de imposto. E agora imagina isso ao longo de anos em vários produtos. Exato. Né? E aí depois, assim, porque eu vejo que o empresário, muitas das vezes, ele reclama do governo, ele reclama de fatores externos diversos. Mas ele não para fazer aquela análise, cara, quantos por cento do resultado do meu negócio eu sou o culpado por ele? Né? Porque o governo, com certeza, ele vai ser sempre uma peça que vai, principalmente aqui no Brasil, eu acho que isso nunca vai mudar, ele vai ser uma peça que muitas das vezes ele atrasa mais do que qualquer outra coisa, o peso dele é muito alto, mas assim, o empresário também precisa se desenvolver, né? Você vê lá nos seus clientes lá um movimento de desenvolvimento, de aprendizado, de se tornar um gestor melhor. Como é que você vê isso lá? Lá um indicador que a gente tem de que o cliente precisa ou não de atenção é se ele está conversando com a gente ou não. Então, aqueles que mais conversam são os que a gente fica mais tranquilo. Agora, os que não nos procura, aí dá medo. Dá medo porque a gente não sabe o que ele está fazendo lá na ponta e quando a informação vem para a contabilidade, o jogo já está jogado. Sim. Aí as opções de resolver são mínimas e às vezes nem existem. Então, a gente precisa fazer esse trabalho um pouco mais preventivo, a gente tem procurado fazer isso. Olha, tu cadastra teu produto tá errado, corrige isso. Olha, isso aqui faz assim, faz assado. É óbvio que isso não é uma garantia de que vai ficar tudo ok, mas a gente minimiza muito o dano, né? E você vê, Diego, assim, que todos os contadores hoje estão preparados para fazer uma assessoria nesse nível para os clientes deles, olhar o que pode ser melhorado? Olha, eu acho que é o que vai sobrar para oferecer. Entende? Quando pensa que a gente está simplificando uma metodologia tributária e que praticamente o governo vai fazer a apuração. A gente tem que ter o conhecimento da legislação para validar aquilo. Se o governo vai fazer isso automático, se vai simplificar a forma de apurar, o que a gente vai fazer? Então, a gente precisa pensar em outras soluções. Aí é onde eu falo que é a oportunidade de voltarmos para a nossa origem e a gente fazer aquilo que sempre deveríamos estar fazendo. Apoio à decisão. Apoio à decisão. E sobre essa questão de cadastramento, né? Se alguém tiver interesse, eles conseguem procurar a DIV para fazer essa assessoria e ajudá-los nesse processo? Como é que é? É possível sim, procurar a gente e a gente assessorar, mas não só isso. Eu acho que assim, isso tem que ser uma coisa cultural, né? Se não for a DIV, que seja o seu contador de hoje. Entende? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que ter. Empresário, se você está com o seu negócio aberto e você nunca olhou a sua DRE, você está fazendo errado. Ou se nunca teve, né? Porque eu vejo que muitos escritórios de contabilidade fazem a parte de escrituração contábil, que é a parte básica, principalmente se estiver no Simples, né? Que a Receita Federal não exige a escrituração contábil tradicional. Que é um né? erro, tá? Que sempre exigiu, mas enfim. Pois é, mas aí o que acontece? Com isso ele não tem balanço patrimonial, não tem DRE. Não sabe se o estoque está girando, se não está, não sabe qual é o produto de curvatura A, B e C. E o principal, né? Falta de DFC, né? Que é a demonstração de fluxo de caixa, que é o maior índice de que leva as empresas a quebrarem, é a falta de caixa. Exatamente. Porque ela não tem fluxo de caixa, ela não trabalha com fluxo de caixa. Quando ela vê, ela tem os vendedores que dão desconto,
para vender, o vendedor, via de regra, ele aprendeu que para ele aumentar o número de vendas, ele tem que dar mais desconto e aumentar prazo de pagamento. Cada vez menos as empresas têm prazo para pagamento daquilo que ela compra. Então, ela vende com prazo maior e paga com prazo menor. Esse descasamento vai fazer com que ela precise de caixa. E hoje, com o Selic a 15%, como é que a empresa consegue acesso a crédito para bancar fluxo, para bancar somente algo trivial, não é nem investimento em expansão, nem nada não. É para você ter ali no seu dia a dia para poder pagar as contas. E os contadores, né, por eles não entregarem isso, porque a maioria dos pequenos estão no Simples, acaba que ele não consegue gerar benefício para esses empresários que também não sabem isso. Exato. Mesmo que você entregasse um balanço ou um DRE, ele olharia para aquilo ali, tá, e aí? Fazer o que com isso, Isso né? é doce ou é salgado, né? E por isso que eu acho que os contadores, eles têm que voltar a esse momento de, cara, olha aqui, seu DRE está aqui, né? Então, olha aqui, seu lucro líquido, mas olha só, o DRE, estoque, ele é algo que vai te dar uma visão do agora, porque não é visão de caixa, é de competência. Então, você precisa olhar o seguinte, você olha o seu lucro líquido, está lindo, maravilhoso, mas para eu realizar isso aqui, às vezes eu dependo de 4, 5, 6 meses. É o que eu digo, o DRL te dá uma visão econômica. Deu lucro ou deu prejuízo? Exatamente. A visão financeira, você tem outros relatórios que vão te dar essa visão financeira. Então, eu acho que é isso que vai sobrar. Por isso que eu falo assim, eu acredito muito que a contabilidade está diante da oportunidade de voltar às suas origens e vender o valor que ela sempre teve, né? E que com o tempo a gente se distanciou dela, né? Porque a gente se preocupou em trabalhar para o governo, ao invés de trabalhar para quem realmente a gente tinha que estar trabalhando, que é o empresário, para dar subsídio para ele. Então, é uma oportunidade. Então, é o copo meio cheio, não é o copo meio vazio. Então, a gente vai ter que repensar a forma de trabalho, vai ter que repensar a precificação dos nossos serviços, mas a gente vai ter que também dar uma entrega de valor maior. Agora, Diego, eu vejo que, já te conheço há alguns anos, que você está numa crescente, né? Em termos de prestação de serviço e tudo mais. Qual é a sua dificuldade hoje de contratar gente? Olha, esse apagão, de fato, ele existe. Hoje, vários colegas pedem currículo, reclamam. Então, qual foi a estratégia que a gente montou lá no escritório e tem adotado? A gente forma a equipe. É mais caro, é mais demorado, mas tem sido mais eficaz para a gente. Então, a equipe que a gente tem hoje, digamos assim, dentre os portes dos escritórios, nós somos um escritório médio. Nós montamos toda a equipe. Então, tem pessoas que trabalham com a gente há 11 anos, 12 anos, 10 anos, 8 anos, né, que estavam na faculdade quando começou, hoje já são contadores. Então, a gente molda dentro da nossa metodologia. É demorado, requer dedicação, requer tempo, requer qualificação nossa para poder o preparar. Eu tenho não só que conhecer a legislação, mas eu tenho que conhecer de metodologia, de como que eu comunico com esse público hoje. O meu colaborador lá do escritório, ele também é uma outra geração. Como que eu converso com ele? Como que eu faço um trabalho que é repetitivo ser atraente para ele? São essas as perguntas que a gente, como no papel de gestão, tem que estar se fazendo. É só o dinheiro no bolso? Ou não? O ambiente de trabalho também? A motivação? O reconhecimento? Como que a gente vai equacionar e equilibrar tudo isso de forma que a gente fidelize? Porque, historicamente, se você for conversar com outros contadores, eles vão dizer, pô, cara, por R$100 ele foi trabalhar no outro escritório, por R$100 a mais. A reflexão não é os R$100, entende? É o que levou esse cara a R$100 ele dar as costas para a gente e ir trabalhar em outro lugar. É uma falta de perspectiva de crescimento? É uma falta de reconhecimento? É um salário ruim? É um trabalho desgastante? Ou é uma liderança severa, que não motiva, que pune, entende? É um desafio. Você não tem líder, você tem chefe. Exato. Né? Então, a gente tem que fazer um dever de casa também, enquanto gestor de escritório. E em relação ao modelo de parceria, né, de partnership, que é um modelo que está ganhando muita força, né? Você formar pessoas, bons colaboradores, de modo que ele deixe de ser colaborador e virar sócio. Como é que você vê isso?
Eu acho fantástico. E por muito tempo eu pensei o escritório e a gente não focou em ser grande. A gente queria ser eficiente e lucrativo, obviamente. Mas com o tempo a gente foi entendendo que esse posicionamento era equivocado. Por quê? Como que eu resolvo o problema da perspectiva daquele colaborador que está com a gente já há 6 anos, 8 anos, e que ele já recebe um salário ali, na média do mercado, mas o cara tem o sonho de repente trocar de carro, comprar casa, tá casando, vem o filho, vem o segundo filho, aí o pai envelhece, quer dar um suporte financeiro para o pai. Como que aquele cara vai entender que dentro de um escritório, ainda que seja pequeno, ele vai ter uma perspectiva de melhora de vida? E aí é que eu acho que esse tipo de ferramenta, que é o que a gente iniciou aplicando, hoje a nossa sócia era uma funcionária nossa, hoje ela é sócia, ela tem poder de decisão, ela participa da tomada de decisão, tem participação no resultado, entende? E a gente quer abrir um percentual do escritório para mais lideranças ali que a gente está formando e que a gente está apostando. Como que a gente fideliza essa equipe dentro do escritório? A gente precisa fidelizar esse cara dando a perspectiva da melhora, do crescimento. Olha, hoje a gente é um escritório pequeno, mas amanhã a gente vai ser médio, depois a gente vai ser grande. E quando a gente for grande, a gente vai ter unidades. Você vai poder ser um supervisor, você vai gerenciar, você vai viver. Se você entregar todos esses indicadores aqui, você vai ser nosso sócio. Aí isso ajuda a resolver o problema da escala 6x1, né? Sim. Que aí você não tem colaborador, você tem sócio, né? Exato. A não ser que eles estendam essa Exato. escala para os donos também, né? Daí já é possível. O que talvez... Você só pode empreender o que 5 talvez, dias na semana. Não o que pode talvez não seja tão absurdo para esse governo que a gente tem, né? Mas, do ponto de vista que você enxerga hoje, quais são os entraves do ponto de vista legal que eu digo, questão de contrato social para desenvolver um modelo desse, de parceria, né? Eu acho que o primeiro entrave é o cultural, né? Porque a questão da legalização disso, hoje, isso já é prática comum em grandes mercados, né? Então, a gente trazer e adaptar isso para a nossa realidade do serviço de contabilidade é muito fácil hoje. Precisa, obviamente, de um acompanhamento, de uma estruturação, e algo muito bem documentado, né? Para que isso não pareça ser apenas uma simulação para você não ter um funcionário e ter um sócio. Mas é um sócio que não decide, é um sócio que não apita em nada, é um sócio que tem que cumprir horário, aí não é sócio, aí é uma desvirtuação do negócio. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas eu acho que é antes disso o problema, é a questão cultural, né? A gente não cabe no mercado e nem no perfil dos profissionais que estão vindo para o mercado, não cabe mais aquele, eu pago o seu salário e ponto e acabou. Não funciona isso. Isso já não funciona faz tempo. Tenho dúvida se isso funcionou algum dia, entende? Era uma falta de opção. Hoje tem opções, né? Hoje você precisa motivar, a pessoa precisa entender uma perspectiva de crescimento, precisa estar bem. Não é tipo, hoje é segunda-feira, poxa vida, tenho que ir trabalhar. Hoje é segunda-feira, que bom, amanhã eu vou estar no trabalho. Graças a Deus, né? Que é segunda. Entende? Se você conseguir entregar dentro do teu ambiente de trabalho uma perspectiva dessa para o teu colaborador, é porque você está no caminho. Agora, se não, se a tua equipe se incomoda quando tu chega, já vem. Cuidado. Está faltando fazer o dever de casa. Está faltando fazer uma autoanálise e entender, eu como líder, como que eu vou motivar a minha equipe. Porque não é só uma relação de, olha, você trabalha aí, eu pago, entende? Como é que está o meu funcionário? Aquele salário que eu estou pagando, está dando para o padrão de vida dele? Quais são os sonhos dele? Eu sei os sonhos de cada um da minha equipe. E eu quero ajudá-los a chegar lá. E hoje eles entendem que trabalhando lá é o caminho de conseguir aquele sonho. Mas como que a gente implanta isso na equipe, entende? Tem que partir da liderança. E vocês estão contratando, Diego? Quem estiver olhando, né? Pô, eu quero trabalhar na D&V porque o Diego é um cara visionário, é diferenciado. Como é que a pessoa consegue se candidatar para uma vaga lá? Olha, normalmente a gente faz esses processos seletivos muito de indicação porque a gente analisa muito perfil, né? Então, a gente está contratando, a gente fez contratação recente, ampliando a equipe lá de Guajará-Mirim.
Agora a gente vai avançar para São Paulo, fazer contratações lá. A gente tem feito o processo seletivo. Normalmente a gente busca empresas especializadas para traçar esses perfis e a gente faz o processo seletivo usando o que há de melhor aí em captura, né, de talentos aí no mercado. E aí é trazer para dentro e inserir a pessoa nesse contexto do querer seguir uma carreira em contabilidade. Então, por exemplo, às vezes o currículo está maravilhoso. Aí você faz a pergunta, caramba, e aí como é que é? Você pretende seguir carreira? Você quer trabalhar como contador? Foi teu sonho? Como é que foi teu contato com a contabilidade? Ah, não, eu quero fazer concurso público. Opa, não tem problema. Sim. Mas não é um perfil que a gente quer. Aí a gente não insiste, ainda que o currículo seja excepcional. Por quê? Porque o que a gente quer na equipe não é uma relação apenas de salário ou de você passar um tempo. É de tipo assim, se você quer seguir carreira na contabilidade, você quer ser dono de escritório, então se quer com a gente que tu caminha. Sim. Entende por quê? Porque a gente vai trabalhar para melhorar processos, entregar mais, vender mais serviço, ganhar mais e aí embarcar mais gente para ajudar a fazer essa metodologia ter capilaridade. Então, eu acho que é por aí. Quando a gente encontra alguém que queira isso, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento técnico, a gente aposta. Então, vem para dentro. É isso que a gente contrata. A gente não contrata a pessoa que sabe mandar um SPED. Mandar o SPED a gente ensina. Agora, a gente contrata a pessoa que quer seguir uma carreira e que enxerga uma oportunidade lá dentro. E hoje está cada vez mais difícil você querer encontrar pessoas que queiram ficar e criar um relacionamento mais duradouro, né? Exato. Hoje é uma dificuldade de basicamente todas as empresas, até as grandes empresas reclamam disso. O tempo médio de um colaborador que fica nas empresas é cada vez menor, porque eles têm outra visão do mundo, principalmente a geração Z, que tem assim, uma maneira diferente de pensar das nossas gerações, por exemplo. Exato. Eles têm outros objetivos e tudo mais. E agora, Diego, para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta. Seu filho está com 17 anos. 17? Completa em março agora. 17 anos. Você indicaria ele fazer contabilidade? Meu filho, faça contabilidade? Eu indico sempre a qualquer um fazer contabilidade, porque eu sou muito suspeito em falar de contabilidade, que foi quem me proporcionou tudo o que eu tenho hoje, quem eu sou hoje, a minha formação profissional é da contabilidade, e ela me preparou para usar no empreendedorismo, ela me preparou para usar num pensamento mais crítico de um orçamento público, de uma lei que saiu com a jabuticaba lá, entende? Então, assim, essa profissão me deu uma visão ampla de negócio. Então, eu aconselho todo mundo a fazer. Eu acho, inclusive, que nas empresas, todo mundo tinha que ter, no mínimo, uma noção básica de contabilidade. Com certeza. Da moça da limpeza, para ela saber que o controle do estoque do produto de limpeza é importante para ter um controle da precificação lá do produto final, sabe? Então, eu acho que tinha que ter uma noçãozinha básica, que aí o negócio seria outro ritmo, o nível do empreendedorismo no Brasil seria outro. Isso é um ponto visionário, né? De, tipo assim, uma utopia, digamos assim. Então, eu recomendaria. Meu filho ele vai seguir outro caminho, ele quer trilhar o caminho do direito. Ele se identifica mais e a gente aposta, a gente não decide, aposta. Confesso que eu fico feliz, porque também é uma profissão que você escolheu eu escolhi. Também. Então, eu vou ter uma oportunidade de seguir com ele de repente, né? Ou da gente trilhar de repente um caminho juntos, ou se não juntos, mas trocar figurinha, né? Colega de trabalho. Então, a gente tem essa expectativa, assim, de que ambas as profissões são boas, mas contabilidade, eu sou apaixonado. E o Diego, pessoa física, pessoa do Diego, o que você acha que você ainda busca na sua vida hoje? Rapaz, é uma pergunta boa. Eu acho que em tudo a gente tem que buscar um propósito, né, de qual é o nosso papel aqui. E eu acho que não foi por acaso que eu entrei na contabilidade, e eu acho que não foi por acaso esses anos de experiência na contabilidade, e eu acho que não é por acaso
as atuações nossas no terceiro setor, em associações comerciais, sindicatos, porque essa bagagem da contabilidade me preparou para conversar de igual para igual, sabe? Me preparou para ter uma visão mais ampla. Então, eu acho que eu, pessoa física, preciso, de repente, ir em busca desse propósito. E eu acho que faz muito sentido essa dedicação minha no terceiro setor, numa associação comercial, como vice-presidente aqui de Porto Velho, presidente do SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Eu acho que eu estou nessa fase, nesse momento, começando esse momento, sabe? Eu tenho um histórico já de dedicação nisso, mas eu acho que agora fez mais sentido ainda. Eu acho que o direito me trouxe essa visão de que, caramba, eu posso contribuir mais. Porque eu acho que, de repente, a gente precisa sentado à mesa de pessoas com um olhar mais prático, que tenham vivência de negócio. Para você ter uma ideia, hoje o setor público, ele, de repente, incentiva um auditor fiscal sobre os autos de infração lavrado, mas ele não incentiva um auditor fiscal que libere um processo de inscrição estadual mais rápido, entende? Sim. Eu acho que isso é um distanciamento de visão prática, de negócio, de visão de mercado, entende? Isso é um exemplo isolado, Sim, não é uma crítica de gestão A ou gestão B, pelo amor de Deus, mas é de sistema, entende? Então, eu acho que a gente está equivocado porque boa parte desse sistema é construído por pessoas que não têm vivência prática. E aí eu acho que eu posso contribuir nisso e eu acho que isso hoje seria o meu objetivo e o meu propósito. Muito bom, Diego. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você contar mais da sua história, dos projetos que você está trabalhando. Eu acho que para quem estiver assistindo, principalmente o pequeno empresário, ele vai conseguir ter uma visão mais clara daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode explorar, que talvez ele não esteja vendo. E que eu acho que muitas vezes o pequeno empresário ele fica sofrendo calado na dele e ele não sabe que opções ele tem, né? Então, eu acho que tudo que você falou aqui são coisas que ele pode começar a ver, procurar ajuda para desenvolver. Então, muito obrigado pelo seu tempo e espero que você volte outras vezes, né, contando sobre benefícios que Rondônia está conseguindo, Legal. se ela conseguiu atrair essa tempestade perfeita e colocar isso em prática, né? Legal. Então, quando tiver boas notícias, volte aqui para contar para a gente. Bacana, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.